dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me ouvindo e me vendo. Aqui é o instrutor Fernando José, do Clube do Técnico do Rio de Janeiro, trazendo mais algumas informações importantes, não só para vocês técnicos, mas também para vocês usuários de aparelhos eletrônicos, especificamente mais de televisão, no caso que a gente vai comentar agora, em relação a algumas informações que vêm sendo veiculadas aí pela internet, pelas mídias sociais em geral, mais especificamente aqui pelo próprio YouTube, sobre processos de ressolda de certos componentes em placas de televisão. Mais especificamente no que vocês estão vendo aí na tela, que é a nossa placa principal do televisor, onde nós temos como elemento mais ligado ao assunto que a gente vai falar, o cara que está embaixo desse dissipador de calor, que é o IC Scaler, um integrado como este daqui, que está na minha mão, certo? Que tem a característica de ser um integrado do tipo chamado de BGA, que tem os terminais na parte inferior do mesmo, e só com equipamentos específicos você consegue tanto retirar quanto colocar um componente desse daqui de volta no lugar, ou fazer o que nós chamamos tecnicamente de rebelling, que é o quê? É quando o integrado, um desses pontos de solda trinca, é o que nós chamamos de solda fria, e a solda trincada ela não vai fazer contato, o equipamento vai apresentar um tipo de falha. Okay? E para você resolver esse problema, nós vamos mostrar o que não se deve fazer e que anda sendo divulgado aí nas mídias, e depois a gente vai mostrar o que é feito de forma correta, como é feito de forma correta esse procedimento, que requer, obviamente, equipamentos especiais e uma estação de solda especial para se fazer a retirada e a recolocação deste componente, o nosso IC Scaler. Então, gente, antes da gente começar, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, deixem o like de vocês ou deixem o dislike se não gostarem, obviamente, façam comentários, ativem as notificações, que é o sininho, para vocês poderem receber informações sobre novos vídeos que a gente vai postando, e dê uma força para a gente aí para o nosso trabalho, apoiando o Clube do Técnico do Rio de Janeiro. Vamos lá para as informações erradas. Primeiramente, vou colocar aí na tela para vocês o que muita gente anda dizendo que você vai usar para resolver um problema de mau contato, de solda fria, nesse integrado que eu mostrei a vocês aí. Ironicamente e absurdamente, o pessoal diz que se você colocar a placa dentro de um forninho elétrico, deixar aí durante 15 minutos na temperatura de não sei quantos graus, você vai resolver o problema. Realmente você vai resolver o problema, com certeza. Se tu colocar a tua placa aqui dentro, deixar 15 minutos a tantos graus, você vai resolver o teu problema. Quando você abrir o forno, em vez de ter uma placa, vai ter um frango assado lá dentro. Aliás, porque isso aqui é a função do forno, né? Cozinhar alimentos, aquecer alimentos, certo? E não fazer reparo em placa de circuito impresso, ok? Então esqueçam isso daqui, isso aqui não existe. Isso aqui é coisa de maluco. Já vi, inclusive, não vou citar nomes, obviamente, aqui porque é feio e antiético, instrutor de reparação de notebook mandando o aluno, quando o notebook apresenta algum tipo de mau contato, enrolar a placa em papel alumínio, colocar no forno do fogão durante 20 minutos a 280 graus, que vai tirar os mau contatos. Realmente vai tirar os mau contatos. Vai acabar com a placa, ela não funciona mais. Certo? E não pense que se você colocar a placa do seu televisor no forninho, que você vai receber um frango de volta, porque também não vai. Vai receber um pepino. Pepino é que vai sair daí de dentro, porque depois que você colocar a placa no forno, você vai com certeza ter aumentado o tamanho dos problemas que a placa possui e provavelmente colocado a placa numa situação que não adianta querer fazer o processo correto de rebelling, porque a placa já tem danos que não vão mais permitir a correta reparação da mesma. Então eu vou passar para uma demonstração do procedimento que a gente faz aqui na empresa, de início ao fim do procedimento de rebelling, para vocês entenderem a complexidade do trabalho que tem que ser feito para você poder
retirar e colocar de volta um CI desse ou fazer a troca do CI Scaler quando o CI está danificado. Porque existem situações onde não é a solda que está com defeito, é o CI que está com defeito, é o circuito integrado que está danificado. E você só resolve, obviamente, o problema trocando o circuito integrado. Para fazer isso, você precisa ter o equipamento específico para o procedimento e saber utilizar de forma correta este equipamento, e precisa também dos insumos. E não é só ter a máquina, botar lá, tira e coloca, não. Existem os insumos, esferas de solda, fluxo de limpeza, estêncil para colocação das esferas de solda novamente no lugar. Então tem todo um procedimento e itens que têm que ser adquiridos e repostos constantemente, porque se gastam, se são usados, a solda, por exemplo, a solda, quando você vai soldando, a solda acaba. No caso do Scaler, as soldas são em esferas, em bolinhas, parecido com aquelas bolinhas metálicas, metálicas não, né? Mas que pareciam prateadas, que se colocava muito em confeito de bolo antigamente, só que as bolinhas são muito menores do que aquelas que a gente via no bolo antigamente. Ok? Então é solda e, obviamente, a cada vez que você coloca as esferas num integrado, elas vão com ele, acabou, você tem que comprar mais. Então existe, além do equipamento, o aprender a usar o equipamento, ok? E existe a necessidade de ter os insumos, os materiais corretos para fazer o trabalho. Então a gente vai mostrar aí num vídeo o mais curto possível, porque o processo de rebeling, na realidade, para uma placa, se você contar tempo exato de cada etapa do processo, o processo de rebeling ele dura quase um dia, ok? Se você for contar tempo a tempo certinho, o processo que a gente faz, desde o momento que a gente recebe a placa, testa a placa, porque muitas vezes a gente recebe uma placa que o defeito não tem nada a ver com rebeling, a pessoa diagnosticou errado, ok? Então a gente tem que testar a placa, aí você vai ver se o defeito é ou não é associado ao procedimento de rebeling. Se é, a gente vai passar a iniciar o procedimento. Depois de todo o procedimento realizado, do início ao fim, com a retirada, limpeza, troca das soldas, recolocação do circuito integrado, a placa volta para o teste, onde ela vai ser colocada novamente numa TV de gabarito, para a gente ver se resolveu o problema. Tenham cuidado também com uma situação que tem sido vista por algumas pessoas que se propõem ou oferecem o serviço de rebeling para o mesmo dia. Tá, se o cara não tiver nada para fazer, não tem serviço nenhum para fazer, e você chegar lá às 7 horas da manhã e ele começar a fazer o rebeling da tua placa, lá pelas 5 da tarde ele termina. Rebeling para o mesmo dia, ok? Tem problemas. Agora, isso só se a pessoa não tiver absolutamente nada para fazer. Não tem nenhuma outra placa esperando para ser feito o rebeling, não tem um televisor para fazer o orçamento, nada disso. Então daria para fazer em um único dia, se a pessoa não tem serviço nenhum na fila. Tem gente prometendo rebeling para daqui a 1 hora, o que não existe. É impossível você fazer um rebeling para daqui a 1 hora. Vocês vão entender no vídeo por que não dá para fazer em 1 hora. O que o cara faz então? O cara faz o que a gente chama de reflow. Ele apenas reaquece o circuito integrado, na esperança de que as soldas se fundam, a solda que está trincada se funda, e por conta disso, obviamente, o defeito desaparece, o aparelho volta a funcionar. E se por acaso, no período de garantia que se dá, o defeito voltar, aí ele faz o rebeling, ou te devolve o dinheiro. Uma das duas coisas vai acontecer. Porque não dá para fazer o rebeling em 1 hora, e vocês no vídeo vão entender por quê. Beleza, gente? Então vamos lá para o vídeo e não esqueçam, se inscrevam, deixem o seu like ou dislike e ativem o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos aqui no nosso canal. Ok? Muito obrigado a todos. Vamos ao vídeo.
Bom, após essa explanação sobre todo o procedimento do serviço de rebeling, alguns itens têm que ser comentados. Primeiro, está aparecendo na tela para vocês aí, alguns dos insumos que são necessários nesse trabalho, né? Fluxo de limpeza de placa, fluxo para limpeza do IC/BGA, fluxo para ressoldagem. São itens importantes que têm que ser adquiridos para se fazer o serviço de rebeling e são itens que, obviamente, se gastam pela utilização e têm de ser sempre repostos para se poder continuar realizando essa tarefa. Outro material muito importante também, a malha de dissoldagem, que foi vista aí no processo de limpeza da superfície da placa, nos pads de solda da PCI, onde é retirado o IC Scaler ou qualquer outro IC/BGA, você tem que limpar a placa, remover as soldas antigas que estavam lá. Então, a malha de dissoldagem é outro item importante que também se gasta com o uso, da mesma forma que a fita Kapton. Vocês viram no vídeo aí uma fita prateada. A fita Kapton existe em duas cores, basicamente, a prateada e a dourada. Fica a critério de cada um qual quer comprar. Mas também é um outro insumo necessário e que se gasta com o passar do tempo. Então, tudo isso aí está envolvido no custo do serviço de rebeling. Tem que se lembrar disso. O outro dia eu escutei um comentário sobre... o pessoal está... será que o pessoal não pagou o custo da máquina ainda não? Não consegue abaixar o preço para fazer por R$100 o rebeling? O pessoal não tem noção do custo envolvido no trabalho. Você gasta energia elétrica, você gasta tempo, você tem que comprar os insumos que alguns você não compra no Brasil, tem que mandar importar. Tudo isso aí são custos permanentes que ocorrem no serviço de rebeling. Então, obviamente, os custos do material, dos insumos, que são chamados de materiais de consumo, porque eles acabam durante o processo e tem que ser repostos, tudo isso aí vai gerar um custo final de orçamento para o rebeling de uma placa. Muita gente, infelizmente, não pensa nisso, correto? Então tem que ter atenção, observação nessa parte. E a gente não pode encerrar esse vídeo sem informar que a nossa parceira patrocinadora, a Tecno Áudio e Vídeo, aqui do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, bairro de Icaraí, é a empresa que a gente recomenda para fazer os serviços de rebeling. Vai aparecer aí no rodapé do vídeo o endereço eletrônico da empresa para vocês poderem entrar em contato, fazerem cotação sobre o serviço de rebeling, saber se a placa que vocês precisam fazer o serviço de rebeling está na nossa listagem, porque nós só fazemos, ou melhor dizendo, a empresa só faz, porque não sou eu que faço, eu trabalho na empresa, mas não sou eu que faço o serviço. A empresa não faz rebeling de todo e qualquer tipo de placa, porque existem alguns fatores que impedem que isso seja feito. Não ter o aparelho de TV para você poder testar a placa. Nós não fazemos rebeling apenas por fazer. Nós fazemos o rebeling depois de confirmado que o defeito da placa é rebeling. Por isso ele precisa de televisores que sejam compatíveis com diversos modelos de placa para se poder fazer o teste da placa antes de iniciar o serviço. Então nós só fazemos o trabalho mediante termos um televisor que seja capaz de receber a placa e, consequentemente, permitir tanto o teste da placa para saber se o defeito é realmente um caso de rebeling e, ao término do rebeling, poder deixar a placa em teste para verificar todo o funcionamento de todas as entradas, sintonia de canal, todo o funcionamento que o aparelho apresenta, inclusive se for um smart, se o aparelho está acessando a internet, se não está acessando a internet, se o Wi-Fi está funcionando, tudo isso é verificado, faz parte do contexto. Então, procurem a Tecno Áudio e Vídeo, está aparecendo novamente aí no rodapé para vocês o endereço eletrônico, e apoiem também os nossos parceiros, as empresas parceiras do Clube do Técnico, que são a Flyson, de São Paulo, Jundiaí, revendedora de componentes eletrônicos, tem uma infinidade de componentes aí, componentes de boa qualidade. A Triduar, a mais antiga
loja de instrumentos e ferramentas para a área de eletroeletrônica. Vocês vão encontrar, inclusive, aí muitas ferramentas associadas ao trabalho de BGA também, ok? Então, apoiem também a Triduar, nossa parceira. Todos os contatos estão sendo colocados aí no rodapé, abaixo das imagens, para que vocês tenham a forma de ter contato, de entrar em contato com essas empresas. E também a RCBI São Paulo, que tem equipamentos top de linha, tanto na área de soldagem quanto na área de medição, osciloscópios, multímetros. É uma empresa muito séria, uma empresa brasileira, mas que trabalha com equipamentos importados top de linha, certo? Óbvio que os preços são relacionados ao tipo de equipamento, mas são equipamentos de ótima qualidade também. E nós não podemos deixar de falar, obviamente, da nossa principal parceira, que é a ICEL Manaus. Instrumentos de medição, a mais antiga fábrica de instrumentos de medição aqui do Brasil. Tem mais de 50 anos de mercado e possui uma vasta linha de multímetros, osciloscópios, materiais para soldagem. Lembrando, a ICEL Manaus, com o nome ICEL, vende multímetros e osciloscópios. Se você procura materiais para soldagem, ferro de solda, estação de retrabalho em SMD, em BGA, você vai procurar pela marca Solden. O link vai aparecer também aí embaixo no vídeo para vocês. Então nós temos ICEL Manaus, osciloscópios, multímetros, e temos a Solden, que pertence à ICEL e que revende os materiais para a área de soldagem de componentes eletrônicos. E vamos encerrando aqui o nosso vídeo, deixando o abraço aqui do instrutor Fernando José, do Clube do Técnico do Rio de Janeiro e toda a equipe, e esperando que vocês tenham gostado das informações passadas. Deixem o seu like, se não gostaram, deixem o dislike, é um direito que todos têm. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para serem informados quando nós tivermos mais algum vídeo para ajudar a vocês na área de eletrônica. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.